assunto um pouquinho, porque vamos falar do Ministério das Relações Exteriores. O Itamaraty divulgou uma nota dura nessa quarta-feira, criticando aqueles que classificou como traidores da pátria em meio à ofensiva econômica dos Estados Unidos contra o Brasil. O comunicado foi publicado em um novo momento de tensão entre Brasília e Washington. Sem citar nomes, o Itamaraty afirmou que as tarifas impostas pelos Estados Unidos têm origem em uma tentativa de interferência externa na justiça brasileira. Segundo a nota, os traidores da pátria não conseguirão reescrever a história e devem pedir desculpas pelos prejuízos causados a milhares de brasileiros. Essa manifestação ocorre após o escritório do representante comercial dos Estados Unidos, chamado de USTR, propor essa tarifa de 25% sobre produtos brasileiros, sob a alegação de práticas comerciais consideradas irrazoáveis. Essa medida ainda está em discussão pelo governo norte-americano. Já o governo brasileiro atribui à pressão norte-americana a atuação dos aliados de Jair Bolsonaro junto às autoridades nos Estados Unidos. O Itamaraty sustenta que as ações desses grupos contribuíram para o agravamento das medidas comerciais contra o Brasil. Então, um forte apelo sobre a viagem de Flávio Bolsonaro, que vai agora em julho, para discutir esse assunto. Como a nota bem diz, o governo dos Estados Unidos ainda não tomou essa decisão final, ainda há tempo para uma discussão sobre isso. O que a gente sabe é que o Palácio do Planalto está com muita dificuldade de fazer essa negociação. E está claro, quando a gente vê aí a relação entre Donald Trump e o presidente Lula nas últimas semanas, que isso não vai ser fácil de ser negociado. O presidente Donald Trump deixou claro lá na França, na reunião da cúpula do G7, que o Brasil está vivendo um momento tenso na política. Deixou claro que não é favorável às decisões do ministro Alexandre de Moraes e muito menos sobre a condenação de prisão do Eduardo Bolsonaro. Então, ele não se mostrou favorável a decisões e ao momento político do governo Lula aqui no país. O presidente Lula, que se reuniu há uns 30 dias com o Donald Trump lá nos Estados Unidos e acabou não funcionando para nada, porque depois do encontro dos filhos de Bolsonaro com Trump, a sobretaxa acabou recaindo sobre o nosso país. Então, agora abre-se uma brecha, né? O USTR quer ouvir o outro lado para entender se vai taxar mesmo ou se não vai, se vai ser esse valor de 25%. E o Flávio está disposto aí, o que muita gente diz, a apagar um incêndio que ele mesmo criou. Então, o Itamaraty com uma nota muito dura nessa quarta-feira, falando sobre esse assunto. Eu não peguei o gancho, viu, Felipe? Eu não entendi o motivo da divulgação da nota na quarta-feira. Se tem algum motivo específico. Pode ter, porque essas datas são sempre muito bem pensadas. Mas a nota foi muito dura, sim. Neila, eu não estou acostumado, eu nem lembro a última vez que eu vi o Itamaraty, que é um órgão de Estado, né? Talvez seja uma das poucas carreiras de Estado bem estruturada, emitiu uma nota dura que remonta à questão de discussão política no Brasil, né? Pelo contrário, o Itamaraty, na minha opinião, sempre foi um órgão que fica acima, né, das discussões partidárias, discussões políticas, porque é órgão de Estado, né? Defende o Brasil, né? Faz parte da diplomacia no Brasil, ajuda a construir políticas públicas internacionais, né? E quando eu vejo o Itamaraty sendo crítico direto, né, à atuação do Flávio Bolsonaro, né, nos Estados Unidos, é algo que realmente me surpreende, né? Não estou acostumado com isso, não, né? Usando termos duros, né? Traidores da pátria, né? A história não esquecerá quem é a pessoa que luta contra o Brasil nos fóruns internacionais. Então, foi uma nota realmente dura, né? Minimizando, inclusive, a ida do Flávio Bolsonaro para os Estados Unidos para tentar demover, né, os Estados Unidos de aplicar a tarifa no Brasil. Ele, inclusive, fala, né, que o foro que o Flávio Bolsonaro irá participar, né, em tentar falar contra, né, a tarifa dos Estados Unidos no Brasil, é um foro que o governo normalmente não participa, né? Participa só empresas e membros da sociedade civil, né? Então, justificando, né, com isso o porquê que o Itamaraty não estaria, né, no mesmo foro defendendo a não tarifa dos Estados Unidos em relação ao Brasil. Então, é algo que realmente me surpreende, né? E mais do que isso, né, ele fala que continuará e continua, né, no foro adequado, ou seja, minimizando e relativizando a ida do Flávio Bolsonaro
aos Estados Unidos, né, nesse foro, continua lutando e discutindo no foro adequado, né, com as altas autoridades brasileiras e Estados Unidos, que é o foro adequado, segundo o Itamaraty implicitamente coloca, para discutir essa questão da tarifa. Mas é algo que me surpreende, né? Não estou acostumado a ver o Itamaraty ser tão duro assim em relação à questão interna do Brasil, não. Pois acostume-se, porque pode piorar. Pode piorar e a gente vai provar para você agora que pode piorar com os posts do Itamaraty postando também nas redes sociais. Aí diz o seguinte: investigação da 301 e tarifas contra o Brasil. Os traidores da pátria não conseguirão reescrever a história. O Brasil sabe que o tarifaço tem sua origem em uma tentativa de interferência externa na justiça brasileira. Tem mais. As audiências públicas da Seção 301 nos Estados Unidos são um espaço de atuação do setor privado e da sociedade civil. Outros importantes parceiros comerciais dos Estados Unidos, como China e União Europeia, tampouco enviam representantes às audiências públicas. Deixando claro aqui a justificativa de por que o Brasil não se credenciou para participar dessa audiência, porque Flávio Bolsonaro acabou criticando. Olha, eu vou ter que fazer o papel de novo de presidente da República. Me inscrevi e estou indo lá nessa audiência pública. O presidente Lula não foi, não enviou ninguém. E aqui o Itamaraty justificando, dizendo que isso aí não é espaço para que governos se manifestem, inclusive outras nações que foram sancionadas com essas sobretaxas dos Estados Unidos, também não enviam seus representantes a essas audiências públicas. Aí ele citou a China, Itamaraty, citou a China e a União Europeia. E tem mais. O governo brasileiro tem participado ativamente nessa investigação pelos canais diretos de interlocução entre governos desde sua abertura em 15 de julho de 2025. Está, sim, tentando uma negociação Planalto com o governo dos Estados Unidos, mas está muito difícil, não está tendo essa interlocução. Então, o presidente Lula, que tem tentado, neste momento, manter a relação com Donald Trump mais basal e básica possível, até que as eleições cheguem, para que Donald Trump não interfira e atrapalhe o mínimo nas eleições de 2026. Eu venho para cá para a gente mudar de assunto. O senador